Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Marcelo, sou professor de língua portuguesa e de literatura da educação básica e estou fazendo mais um vídeo para tratar de obras literárias de Portugal, não é? Da literatura portuguesa, que é o princípio, né, desse canal. Eu já havia feito dois vídeos, o primeiro dedicado a analisar um poema de um dos heterônimos de Fernando Pessoa, Ricardo Reis, e o mais recente vídeo foi sobre Cantiga, né, de Amigo, né, do João Garcia de Guilhade, né? Enquanto, né, que o primeiro, né, era de uma manifestação, né, se dedicava a uma manifestação literária da primeira metade do século XX, o segundo e recente, né, dedicou-se a analisar uma poesia do século XIII, né? Ou seja, no período ali da Idade Média. Desta vez avançaremos aqui alguns séculos, não é? E o objetivo, né, deste vídeo é analisar alguns poemas, né? Então eu selecionei alguns poemas de Francisco de Sá de Miranda, que foi, né, um poeta do século XVI, ou seja, aí por volta de 1500, né? Eu sou também um historiador em formação, não é? Atualmente eu faço uma graduação em História à distância e tenho, em primeiro lugar, né, algumas ambiguidades em relação ao lugar da história, não é? É claro que eu, por um lado, acredito que o conhecimento histórico não deve limitar a análise literária, não é? A minha formação me mostra muito bem que é possível angariar, né, solicitar outras áreas do conhecimento para auxiliar, talvez, o esclarecimento de alguns pontos dos textos literários, mas a literatura é um saber, né, que se encerra sobre si mesma e, portanto, basta que nós leiamos uma poesia, uma narrativa ou uma peça teatral que lá encontraremos o mundo, não é? Eu não vou desenvolver muito bem essa ideia, é uma concepção filosófica, né? Uma postura filosófica que eu posso oportunamente, né, explicar em outras ocasiões, mas e aí vem, né, o outro lado da ambiguidade, que é não negligenciar alguns aspectos, né, históricos, né? E portanto eu vou fazer aqui um breve percurso, né, do que foi o século XVI, né? Não vou dar, né, muitos detalhes, né, mas basta em primeiro lugar sabermos que foi um espaço, né, de transição entre a Idade Média e os tempos modernos, né? E o século XVI ele é fundamental para compreender, né, a literatura portuguesa daquele período, né? E bem, como eu sou professor também de língua portuguesa, né, ele serve, né, esse século, né, ele vem, né, nos auxiliar para pensar a evolução da língua portuguesa, né, principalmente no seu processo de relatinização, né, ou seja, de acolhimento, né, das expressões latinas, né, e o surgimento, né, e renovação, né,
técnico formal da expressão literária, né? Os gêneros e subgêneros literários, né? Então, assim, de um ponto de vista linguístico, né, a norma culta da língua portuguesa se constitui nesse período, né? Então, os fenômenos fonéticos, morfológicos e sintáticos, né? Sintaxe de regência, de concordância, né? De colocação pronominal, né? Todos esses fenômenos estão se consolidando aí nesse período. Eu poderia aqui citar, né, Camões, que é um exemplo disso, né, em Os Lusíadas e nas rimas, né, haverá talvez um vídeo para tratar da poesia, né, de Camões, mas o Francisco Sá de Miranda, poeta que eu selecionei, também exemplifica, né, esse momento de consolidação, né, de algumas normas gramaticais, né. É claro que isso tem a ver também, né, com toda a efervescência ali dos centros urbanos, não é? Estou me referindo especificamente a Coimbra e Lisboa, né? A ampliação de algumas atividades, né? E que vai justamente desencadear a ampliação de um vocabulário, né? Sobretudo de empréstimo do latim, né? Se temos, por exemplo, a área do direito, né? Que foi a área, né, primordial, por exemplo, de Francisco Sá de Miranda, né? De um ponto de vista literário, né, aí nós temos um enriquecimento, né, do campo dos gêneros literários, né, dos gêneros poéticos, né? Ao lado das redondilhas maior e menor, né? Redondilha maior é um poema de 7 sílabas poéticas, né? E a redondilha menor é um poema de 5 sílabas poéticas, né? Todos agrupados aí na medida velha, né? E a medida nova, né, seria justamente o soneto, né, que é uma forma que começa a se popularizar nesse período, né? Mas além do soneto, né, que é uma espécie de novidade, né, da época, nós temos também as canções, as odes, a écloga, a elegia, a oitava épica, a lírica, né, o epigrama e outras, né, formas poéticas que eu não vou aqui me alongar, né, porque o objetivo aqui não é fazer uma exposição de um tratado de poética, né, mas é importante que, né, eu considero, né, importante, né, que o meu espectador saiba que nesse período, né, havia uma explosão de gêneros poéticos, né, um pouco diferente do que havia na Idade Média, né, no século XVI, né, por conta justamente dessa transição, né, de pensamento, né, de temporalidade, havia aí também uma possibilidade, né, uma gama de possibilidades no campo da produção literária, né. Do ponto de vista temático, né, há toda a verticalização do lirismo, né, a integração, né, do plano individual, né, que depois vai desencadear aquilo que nós chamaremos no século XVIII, né, final do século XVIII, início do século XIX, né, de subjetividade, né, esse plano individual ele é integrado à natureza, não é? Nós também podemos mencionar aqui, né, toda uma dimensão platônica negociada com a visão, né, aristotélica, né? Então, o platonismo, né, dos sentimentos, né, que são as visões platônicas, né, elas são, como posso dizer, estimuladas, né, pela empiria, né, pelos sentidos, né, isso nós veremos muito bem em Francisco Sá de Miranda, quando ele menciona a visão, né, os olhos, né, o enxergar ali
do objeto, né, amoroso, né, e aí, bem, toda também, né, por conta disso, renovação dos velhos temas da literatura, como a morte, a solidão, né, o amor, a angústia, a dor, etc, etc, né. É, é claro que isso também tem um pouco a ver, né, com o Renascimento, né, que vai se manifestando aí em diversas regiões, né, da Europa, né. Essa estética renascentista, quando chega em Portugal, ela já vem, digamos assim, minada, né, pelo espírito da dúvida, né, e das incertezas, e aí que vai depois virar, né, o maneirismo, né, e, e a estética barroca, né, acentuar, né, a estética barroca, né, e tudo isso, né, que enfim, que tá ali no palco do século XVI, comporta no campo da literatura, né, temas como a brevidade do tempo, a brevidade da vida, o desconcerto do mundo, o mundo desajustado, né, sobretudo, né, pelas ambições, né, expansionistas, dúvidas, incertezas sobre o futuro, né, e bem, todo esse amálgama de assuntos, né, importantes e extravasados no lirismo português são representados por poetas como Camões, Diogo Bernardes, Antônio Ferreira, Baltazar Espaço, né? E o poeta que selecionamos para esse vídeo, né? Francisco Sá de Miranda. Eu acho que assim, talvez, né, para que fique um pouco mais claro antes da gente entrar nos poemas, né? Basta lembrarmos aqui que o século XVI para Portugal um século de crise político barra econômico, né? Porque a colônia, né? Vamos usar esse termo, né? A maior, né? Que é o Brasil, né? Que vem se chamar depois Brasil, né? Se torna um problema, né? Há um crescimento assim desproporcional, né, entre a receita, né, aquilo que Portugal, né, recebe através do seu projeto imperialista, né, e a despesa, não é? E toda essa riqueza, não é? Que vai depois, né, desencadear um desajuste aí que vai levar à crise econômica, também é o fundo de uma crise moral, né? De uma crise moral, né? O projeto, né, imperialista, né, ele naufraga, né, quase no final do século XVI, quando nós temos, né, a morte, né, de Dom Sebastião, né, do rei Dom Sebastião, né, em Alcácer Quibir, né, a cidade aí do atual Marrocos, né? Muito bem. O que mais que eu posso dizer? O tema, né, predominante ali, né, no século XVI é as armas e as letras, né? É um tema que aparece pela primeira vez na literatura portuguesa, não é? E nós podemos dizer a partir disso que os portugueses criaram uma cultura, não é, de reflexão dos valores, né, da burguesia nacional, de uma pré-burguesia nacional, tá? Burguesia essa, né, que tentava, né, concordar a fé cristã com o pensamento da antiguidade, né? Uma espécie de conciliação entre a tradição, né, e as novas ideias, fruto desses novos tempos, né? Eu acredito, né, e aí lendo, né, toda a poesia
portuguesa desse período, né, a que chegou até mim, né, de que ela não abre mão, né, de questionar as falências, os fracassos da racionalidade, não é? Eu vejo, né, que os poetas desse período, principalmente Camões e Sá de Miranda, né, se inscrevem numa onda de pessimismo, né, mostram, né, a queda do homem, as suas misérias, né, as suas falácias, né, as suas vontades frustradas, né, e um cenário em que o homem não é capaz nem de voltar mais à sua fé medieval, porque os novos tempos não a assegura mais, né? E nem a racionalidade advinda do humanismo renascentista, porque esta racionalidade ela também é o pressuposto, não é? De toda a miserabilidade ali, né? Dentro desse projeto expansionista, né? Colonialista. Deixa eu beber uma aguinha. O Francisco Sá de Miranda, né, conforme eu havia mencionado, ele é, né, um dos expoentes desse período, né? Ele junto a Camões, né, ele ele foi um dos grandes modelos da poesia portuguesa, né, no século XVI. Nasceu em Coimbra, é, doutorou-se em Direito em Lisboa, né, dedicou-se pouquíssimo a essa profissão, mas acredito que nós veremos nos poemas, né, que há um resgate de um certo vocabulário jurídico. Isso é interessante, né? É, Era um poeta, né, do passo, né, do português, né, fazia parte lá dos serões, né. Ele também fez, né, composições na medida velha, e eu trouxe, né, principalmente redondilhas maiores, né, versos de 7 sílabas, e viajou à Itália, né, morou por algum tempo na Itália, teve contato com alguns poetas petrarquistas, ou seja, poetas italianos influenciados por Francesco Petrarca, que né, o que inova, né, no campo da República das Letras ao trazer, né, e consolidar a forma soneto, que lembro, né, era uma forma nova e popular no século XVI, não é? E Francisco Sá de Miranda depois vai, né, à Espanha, né, e também, né, angaria um pouco do vocabulário castelhano, né, para compor as suas poesias, né? E assim, mais uma vez, né, é um poeta muito alinhado com uma observação atenta de uma espécie de, vou usar muito entre aspas essa palavra, porque essa palavra não talvez representativa, né, totalmente do século XVI, mas assim acaba falando, né, um pouco, né, da genera da como eu posso dizer, da degenerescência, né, de uma ética humanista, né. E aí, bem, para combater, né, essa degenerescência, o Francisco de Sá de Miranda ele prefere optar, né, pelas letras ao invés das armas, né? Então há toda uma retórica ali, né, de superioridade, né, da literatura em detrimento, né, das investidas, da violência, enfim, da barbárie oriunda, né, do projeto imperialista, né?
Ele condena as ambições, né? Ele denuncia, né, a propriedade individual, né? Ele é inconformado, né, com as guerras de expansão, né? Então todo esse cenário aí, né? Nossa, eu já tô com 20 minutos de vídeo, mas não tem problema. Todo esse cenário, né? Aí, né? De convulsão de ideias, né? Podem, né? Nos auxiliar, né? Na leitura, né, dos poemas de Sá de Miranda, né? Mas também não são limitadores, né, dessa mesma poética. Muito bem. Agora, né, eu vou mostrar para vocês aqui, né, a partir dos slides, né, os poemas, né, que eu selecionei e vou fazer a leitura deles e vou comentá-los na medida do possível, né. Para compor este vídeo, né, eu já vou antecipar, eu utilizei fundamentalmente dois livros, né. O primeiro deles é esse aqui, que é de uma professora aposentada, se eu não me engano, da UERJ. Eu acho que ela ainda atua na UF, mas deixa eu ver se eu consigo mostrar bem, né? É um livro de 2006 e que se intitula Camões e os Poetas do Século XVI, da professora Marina Machado Rodrigues, né? Uma professora que se dedicou bastante, né, aos poetas do século XVI e principalmente a Camões, né? Infelizmente eu não a conheço pessoalmente, né? Só a conheço por videoconferência, né? Numa ocasião aí de um processo seletivo. E a outra obra que eu utilizei, né, é esta daqui, que é o primeiro volume das obras completas do Francisco Sá de Miranda, né? Foi publicado, aqui é uma editora portuguesa, né? Livraria Sá da Costa, é uma edição de 2002, não é? Rara, né? Mas por incrível que pareça, né? Felizmente, né? A Ciro e Alvim, que é uma editora portuguesa, que agora tem um escritório, se eu não me engano, uma filial, né, aqui no Brasil, né, publicou, né, em volume único, né, a obra completa, né, as obras completas do Sá de Miranda, tanto esta de 2002, né, quanto a mais recente da Ciro e Alvim, foram estabelecidas por um filólogo, né, e crítico literário português, né, chamado Manuel Rodrigues Lapa, né. Deve ser um texto assim como esse, né, certamente deve ser um texto anotado, né, e comentado. Muito bem. Então, fundamentalmente, eu utilizei essas duas fontes, não é, para compor esse vídeo. Pois bem, aqui há, né, a iconografia do Francisco Sá de Miranda, né? É uma ilustração, né? Uma gravura, não é? Do século XIX, não é? Que foi reproduzida, né? E ainda é reproduzida, né? Nas edições da sua poesia, né? Lembrando que o Francisco Sá de Miranda não só publicou, né, escreveu, né, poemas, mas também, né, cartas, não é? Deixa eu ver aqui. É isso, né? Cartas, né, discursos, né? Enfim, porque esta primeira edição não tem essas obras em prosa, né? Mas a segunda edição e provavelmente, né, a edição da Ciro Alvim tem, né, outras manifestações literárias do Francisco de Sá de Miranda.
E aí eu começo então a fazer a leitura, né, desse primeiro desse primeiro poema, né? De que eu gosto bastante, é um poema, né, em redondilha maior, né, com versos aí de 7 sílabas métricas. Que é isto? Onde me lançou esta tempestade má? Que é de mim, se não sou lá, e cá comigo não vou. Inda que me eu cá não via, tudo vos confessarei. Onde a vós e a mim deixei, cuidava que me acharia. Agora quem, donde estou, novas de mim me trará? Pois dizeis que não sou lá, não sei sem mim onde vou. Então é uma poesia, né, que, enfim, é um poema, né, que tem 4 interrogações, né? E essas interrogações são representativas do espírito questionador da época, né? O que é interessante é que esse questionamento, né, o objeto desse questionamento não é o exterior, mas sim o interior, né? O indivíduo, né? Que é isto? Onde me lançou esta tempestade má? Então veja que, né, há uma metaforização, né, aí, né, do momento de incerteza ou de dificuldade, né, com o elemento da natureza, né, tempestade, né, tempestade má, né, que é de mim, se não sou lá e cá comigo não vou, né? Então um desajuste entre, né, esse sujeito, né, mim e comigo, né, que não está consigo, né, que não está lá, né? Quer dizer, há uma sensação de perdição, não é? Oriunda talvez, né, ou é justificada por essa tempestade, né, por esse momento de dificuldade. Ainda que me eu cá não via, né? Ainda que eu não me visse cá, né? Tudo vos confessarei, né? Tudo vos falarei, né? Extravasarei. Onde a vós e a mim deixei, cuidava que me acharia, né? Então, outrora havia uma determinação, né? Uma certeza, né? Cuidar, né? Ter certeza, né? Entender, né? De que a vós, né? O outro, né? E a mim deixei, né? E onde eu deixei, eu encontraria, né? Agora, quem, donde estou, novas de mim me trará. Agora, quem poderá, de onde eu me encontro, né, dizer para mim novidades sobre quem eu sou, sobre onde estou, sobre onde me encontro, para onde vou, que é o questionamento né, de todos os seres humanos, né? Pois dizeis que não sou lá. Dizeis para mim, vós, né, que eu não sou lá. Não sei sem mim onde vou, né? Então, procure parar para pensar, né? Num certo discurso em que hoje, né, nós temos no dia a dia, né? Por isso que a poesia é bastante atual, né? Sem as minhas certezas, sem as minhas convicções, sem a minha essência, eu não sou nada. Eu não consigo me localizar no mundo. Eu não consigo, né, me situar no mundo, né? Por termos certeza de quem nós somos, por ter certeza, talvez parcial, né? Não vou aqui ser radical, né?
por vislumbrarmos, né, um pouco, né, daquilo que nós somos, daquilo que nós conquistamos, daquilo que nós, né, lutamos, né, nossas ideologias, nossos sentimentos, nossas sensações, né, nossas relações, né, nossas conexões, tudo isso que nos dá identidade, nos assegura, nos localiza, né, no mundo. Sem isso, né, o que nós somos? Sem isto, sem esses índices, né, identitários, né, sociologicamente falando ou filosoficamente falando, o que nós somos, né? Para onde vamos, né? Então, são essas as interrogações, né, que são traduzidas, né, da poesia de Sá de Miranda. Este poema aqui é um clássico, é um poema que está em todas as aulas, né, de literatura, né, todas as aulas, né, tanto de educação básica quanto de educação superior, né, na internet, a rodo, né, e, bem, gosto bastante, por isso que selecionei. Comigo me desavinho, sou posto em todo perigo. Não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Com dor da gente fugia, antes que esta assim crescesse. Agora já fugiria de mim, se de mim pudesse. Que meu espero, ou que fim do vão trabalho que sigo, pois que trago a mim comigo tamanho inimigo de mim. Tanto na outra, né, manifestação literária quanto nesta, né, perceba que há algumas escritas, né, alguns vocábulos cuja ortografia, né, não está atualizada, tá? E eu prefiro trazer dessa forma porque enriquece também o nosso conhecimento da evolução, né, da língua portuguesa. Comigo me desavinho. Comigo, né, me desajustei, né, estou rival de mim mesmo, né, me rivalizei comigo mesmo, né, não estou concordando comigo e esta situação, né, me coloca em perigo, porque não posso viver comigo nem posso fugir de mim, né? É um paroxismo, né? Um paradoxo, né? Quantas e quantas vezes, né, nós, né, estamos inimigos de nós mesmos, né? Criamos situações equivocadas, pensamos equivocadamente, né? Cometemos erros, né? E até o ponto de não aceitarmos, né? Custarmos a aceitar, né, que nós chegamos a determinada situação, dissemos determinadas coisas, né, provocamos determinadas ações, né, mas nós não podemos fugir de nós mesmos, né. Com dor da gente fugia, né, a evitar, né, um modus operandi de evitar, né, a sociabilidade, né, antes que esta assim crescesse, né. Agora já fugiria de mim, se de mim pudesse, né? Então toda uma poesia aí, né, de explicação, de justificação do que é a dor, de onde vem esta dor, né? Com dor da gente fugir antes que esta assim crescesse, porque talvez o contato com os homens, né, possibilitaria o crescimento da dor. Agora já fugiria de mim, se de mim pudesse, né? Mas como não posso, não há como fugir. Que meu espero, ou que fim do vão trabalho que sigo, pois que trago a mim comigo tamanho inimigo de mim, né? Então é uma poesia de conflito, né? Uma poesia cuja racionalidade, né,
explica, não é, toda a incompatibilidade do sujeito consigo mesmo, né? Do indivíduo consigo mesmo, né? Melhor dizendo, porque sujeito também não é uma palavra adequada para a época, né? Então eu gosto muito dessa poesia porque ela reflete as nossas insatisfações, né? Oriundas, né, de uma sensação de desconcerto, né? A palavra-chave do século XVI para a poesia portuguesa é o desconcerto consigo mesmo e com o mundo. Muito bem. Razão e tempo seria, né, outra redondilha maior, né? Vamos ler. Razão e tempo seria de ver a sua vaidade. Naturalmente, vou dar uma pausa aqui, né? Vaidade é uma palavra que hoje, para nós, possui 3 sílabas gramaticais, né? Vai, da, de, né? Mas no século XVI, algumas palavras como saudade e vaidade, né, eram pronunciadas, né, para compor 4 sílabas, né? O vai aí, né, que para nós seria um ditongo, né? Para os portugueses do século XVI seria um hiato, né? A mesma coisa a palavra saudade, né? Então nós temos aí vaidade, né? Eu não sou português, né? Talvez os portugueses de hoje, né, da atualidade, conseguiriam pronunciar melhor, né? Uma reconstituição, né, da fonética da época, né? Razão e tempo seria de ver a sua vaidade, aquela cega vontade que tão cegamente guia, que poderá um grande inimigo fazer mais, certo é que não. Por mimos do coração, ainda tudo o pior sigo, vou-me a si de dia em dia, olhos de longe a verdade, entretanto esta vontade a se cega, guia. Razão e tempo seria de ver sua vaidade, não é? Então a razão e o tempo, né, como instrumentos, né, para enxergar, né, como se fosse um telescópio, né, uns óculos, a vaidade, né, aquela cega vontade. A vaidade é a cega vontade que tão cegamente guia. É a vontade que nos guia, mas ela é cega. Ela não enxerga, né, os obstáculos, ela não enxerga, né, as impossibilidades, né? Ela é imediata, não é? Ela quer ser cumprida logo, né? De imediato. Ela nos guia cegamente, né? Que poderá um grande inimigo fazer mais? Certo é que não, né? Então essa vontade seria uma espécie de inimigo, um grande inimigo. Mas o que poderia esse inimigo, né, fazer mais? O poeta responde: certo é que não. Por mimos do coração, ainda tudo o pior sigo. Então essa vontade, né, se refletiria também, isso aí já é um sinônimo, né, na poesia, os mimos do coração, né? E esse mimos do coração, por eles, é que o poeta segue o pior de tudo.
né? Nós não podemos nos esquecer de que o amor tecido pela poesia do século XVI é um amor que arrisca a integridade física e moral do sujeito. Hoje, talvez para nós, né, haja um discurso amoroso de positividade. O amor como redentor dos homens, como salvador dos homens. No século XVI, esse sentimento, né, talvez não fosse tão positivo assim. Tanto é desta forma, que há vários poemas desse período, e esse aqui, né, parece apontar, né, para justamente esse fato de que o amor, ele arrisca, ele é um perigo, ele é pretensioso, né? Existe uma palavra muito boa para isso, né? Ele é talvez pirracento, né? Ele é ludibriador, ele é enganador, né? Ele coloca o sujeito em situações mais estapafúrdias possíveis, né? E aquilo que deriva do amor, né, os seus braços, né, por exemplo, a vaidade, por exemplo, a vontade, não é? Porque o amor, ele quer ser saciado, né? Enquanto campo do desejo, né, ele não se satisfaz enquanto não cumprir, né, os seus desígnios, né, os seus princípios, né? Por mimos do coração, ainda tudo pior sigo. Vou-me assim de dia em dia, quer dizer, não há jeito, né? Cotidianamente me encontro nessa situação, diz o poeta. Olhos de longe a verdade. Entretanto, esta vontade, assim cega, guia, né? Então, essa repetição da palavra guia, né, é tão estilisticamente bem construída, né? Porque a repetição, né, como manutenção do ciclo das vontades, dos mimos do coração e a vaidade, né? O poeta não usou a palavra amor aqui, mas a gente pode apontar, né, para este campo. Mais uma redondilha, né? O coração que vos vê, aos olhos que vos não veem, não os culpe, porque não tem alguma razão por quê. Aí, né, faltou colocar o tio no U. Cada hora estes olhos canso por estes montes arriba, que a vista curta e cativa tolhem todo o seu descanso. Deixem-nos cegar, que tem chorando razão, porque buscou-vos a alma, e lá os tristes choram da clém. O coração que vos vê, e aí há toda uma personificação aí do coração, uma metonímia para o amor, para o sentimento que enxerga, que tem olhos, né? E que, portanto, né, há uma passagem aí do platonismo para o aristotelismo, né? O coração que vos vê, aos olhos que vos não veem, né? Os olhos que vos não veem, né? Que não vêm de você, né? Não os culpe, né? Não culpe esses olhos, porque não tem, né, nenhuma razão. O coração não tem razão, o amor não tem razão, né? Há certamente no discurso poético
deste período, né, uma aproximação entre, uma tentativa, na verdade, né, de aproximação entre razão e emoção, né? Há uma retórica de explicação, de racionalização dos sentimentos. Este poema, por exemplo, né, é um testemunho, mas o poeta está dizendo: o coração vê, né, aos olhos que vos não veem, né? Não os culpe, que não tem alguma razão por quê, né? Não há explicação para, né, o desejo amoroso, né? Cada hora que estes olhos canso por estes montes arriba. Aí veja que o arriba, né, é o empréstimo, né, do castelhano, né? Que revela também aí, né, a biografia do poeta, né? Que a vista, né, curta e cativa tolhem todo o seu descanso, tolhem e retiram, né, cerceiam todo o seu descanso. Deixem-nos cegar, né? Que tem chorando razão porque. Então o poeta, né, ele olha para a natureza, né, e essa natureza, né, curta e cativa, tolhe todo o seu descanso. Deixe-nos cegar, que tem chorando razão por quê. Então os olhos choram, né, com alguma razão. E aí ele vai explicar: buscou-vos a alma, buscou a sua alma. E lá é: os tristes choram da quen, né? Os tristes aqui, né? Os tristes olhos, né, choram da quen, né? Eu havia dito, né, que há aqui a presença, né, da empiria, né, de uma valorização, né, do campo da visão, né? Isso também não é uma grande novidade, porque a antiguidade clássica também valorizava as sensações e principalmente a visão, né? Havia uma pequena diferença entre ver e enxergar, não é? Agora, o que é interessante aqui, né, é a presença da palavra razão, conectando esse poema com, né, todo o espectro filosófico, né, do século XVI, não é, a palavra porquê, não é, a questão da natureza, não é. Então há toda uma amálgama aqui, né, temático, né, do sentimento amoroso, da associação com as sensações, a natureza, né, com uma espécie, né, de aí paliativo, né, mas que não consegue, né, impedir, né, que os tristes olhos chorem com razão, porque buscaram, né, a alma do objeto amoroso, né? Há muito a dizer, né? E para finalizar aqui eu trouxe dois poemas na forma soneto, né? Porque afinal de contas Sá de Miranda foi um dos popularizadores da forma soneto, né? Relembrando, sonetos, né? Soneto é um poema que comporta quatro estrofes, duas com 4 versos, 2 quartetos e 2 com 3 versos, tercetos, né? Em tormentos cruéis, tal sofrimento, então contínua dor, que nunca alivia, chamar a morte sempre, e que ela, altiva, se ria dos meus rogos no tormento, e ver no mal que todo entendimento naturalmente foge, e quanto aviva a dor, mais o vagar da alma cativa,
a quem não fará crer que é tudo um vento? Bem sei uns olhos que têm toda a culpa, e são os meus, que toda parte vêm após o que vem sempre e os desculpa. Ó minhas visões altas, meu só bem, quem vos a vós não vê, esse me culpa, e eu sou o só que as vejo, outrem ninguém. Vamos com calma. Em tormentos cruéis, que tormentos são esses, né? Veja que é um vocabulário moderno. Tal sofrimento, então contínua dor, dor sem cessar, que não alivia nunca, né? Nesse cenário tão desesperador, chamar a morte sempre, né? Então há um locus horrendus aí, né? Um pré-locus horrendus, tá? Chamar a morte sempre, e que ela, altiva, elegante, né? Superior, se ria dos meus rogos, dos meus pedidos no tormento, né? Então há uma sensação de ridículo aí, né? Perante esses tormentos, né? Evidenciada pela morte, né? Que, segundo o poeta, altiva e, enfim, debochada, talvez, né? Negligenciadora dos pedidos, dos rogos do poeta, do eu poético, né? E ver no mal que todo entendimento naturalmente foge. O entendimento não consegue, né, capturar o mal, né? Porque ele foge do entendimento. E quanto aviva a dor, mais o vagar da alma cativa, quer dizer, a nossa alma, né, cativeira pelo avivamento dessa dor, né, vagarosamente. A quem não fará crer que é tudo um vento, né? Quer dizer, a quem não fará crer que tudo sopra, tudo, né? Foge, tudo escapa, tudo é imaterial, como o vento, né? Por causa dessa dor, né? Que nos impede de estar próximos, né, dos outros, que nos impede, né, de enxergar melhor o outro, uma situação talvez positiva, não é? Tudo é intangível, né, por conta, né, do crescimento e da intensidade da dor, né? Bem sei uns olhos, bem conheço uns olhos que tem toda a culpa. Aí entra no campo, né? Talvez amoroso, né? Um amor culposo, né? E são os meus, que toda parte vem após o que vem sempre e os desculpa, né? Ó minhas visões altas, meu só bem, quem vos a vós não vê, esse me culpa, e eu sou o só que as vejo, outra em ninguém. Aí, né, falei de sentimento amoroso, mas talvez não seja muito bem assim, né? Porque, melhor dizendo, né, os olhos, a observação, né, do poeta, né, é receptáculo de todo o mal, né? Então a visão do poeta, né, visões altas, altas aqui no sentido de precisão, né, de acolhimento, né, de tudo aquilo que lhe causa mal, né? Meu só bem, a quem vos a vós não vê, esse me culpa, e eu sou o só que as vejo, outra em ninguém, né? Então
toda a retórica desse poema, né, todo o discurso desse poema, né, é de um sofrimento oriundo da visão, é de um sofrimento oriundo, né, dessa percepção, né. Pode ser o amor, porque meu só bem a quem vos a vós não vê, né? Mas também tem a ver com um sentimento, né, de insatisfação, né, com um sentimento de aprisionamento dessa situação desconfortável, né, tormentosa, né, que ele enuncia no início, né. Essa retórica é uma retórica que está, né, alinhada com todo o projeto, né, do Sá de Miranda, né, de descontentamento, de desconcerto, né, de desajuste, né. Bem, temos 55 minutos, então eu vou tentar fechar em 1 hora ou menos. Este daqui é um dos mais famosos também sonetos do Francisco Sá de Miranda, né, reproduzido também aí abundantemente nos materiais escolares, nas universidades, na internet. Quando eu, Senhora, em vós os olhos ponho, e vejo o que não vi nunca, nem cri que houvesse cá, recolhe-se a alma a si e vou tresvaliando, como em sonho. Isto passado, quando me disponho, e me quero afirmar se foi assim, pasmado e duvidoso do que vi, me espanto às vezes, outras me avergonho, que tornando ante vós, Senhora, tal, quando me era mister, tanto outra ajuda, de que me valerei se alma não vale, esperando por ela que me acuda e não me acode, e está cuidando em al, afronta o coração, a língua é muda. Voltemos ao início. Quando eu, veja que essa palavra é muito forte, né? Já é um prenúncio da subjetividade do século XVIII e XIX. Quando eu, Senhora, o interlocutor, Senhora, em vós os olhos ponho e vejo o que nunca vi, nem acreditei que tivesse aqui. Recolhe-se a alma a si, provavelmente é do poeta, do eu poético, e vou tresvaliar é delirar, né? Enfim, pôr-se em delírio, né? Como em sonho. Então, os olhos suscitam que a alma, né, recolha-se e o eu poético sonhe quando observa, né, enxerga a Senhora, o objeto amoroso. Isto passado, né, isto, né, olha que maravilha, né? Isto pronome que resume todo o parágrafo, olha, resume toda a estrofe anterior, né? Isto é uma consciência gramatical altíssima para o século XVI, né? Então, isto passado, quando me disponho e me quero afirmar se foi assim, pasmado e duvidoso do que vi, quer dizer, a sensação, né, segunda da visão da senhora, a senhora, gera no poeta, né, no eu poético, uma dúvida e ao mesmo tempo um espanto, né,
Tanto que ele diz, me espanto às vezes. Outras vezes sinto vergonha, né? E aí essa vergonha aí no sentido de pudor, né? No sentido de ficar sem graça, né? Diante da sua amada. Que tornando ante vós, Senhora, tal, quando me era mister, tanto outra ajuda, de que me valerei, se alma não vale? Então, voltando a vós, tornando a olhar vós, Senhora, tal, quando me era mister, quando me era fundamental, tanto outra ajuda, né? E agora, de que me valerei, se a minha alma não vale? Se a minha alma não tem valor perante vós, perante, né, a sua presença ou a sua observação, esperando por ela que me acuda, né? Pode ser a alma, mas principalmente a senhora, né? O amor, né? O objeto amoroso, esperando por ela que me acuda, mas não me acode e não me acode, e está cuidando em algo, está, né, dedicada, pensando em algo outro, né? Essa situação deixa o meu coração afrontado, deixa o meu coração em conflito, deixa o meu sentimento amoroso destroçado, e a língua é muda. Então ele encerra o poema, né, convocando a mudez da língua, né? Porque afinal de contas ele está numa situação, né, amorosa que não é gostosa, não é bacana, não é? Ele delira, ele fica em pasme, ele fica em dúvida, ele se espanta, se avergonha. Quer dizer, há todo um desajuste aí, né? Que passa pela visão do objeto amoroso, a visão que ele tem e que é acolhida pela alma quando se dedica ao objeto amoroso, né? Ele espera ser salvo dessa situação. O eu poético espera, né, ser acudido, né, pela senhora, mas ela não irá acudi-lo. E aí, né, a gente pode até lembrar um pouco das cantigas de amor, mas não vou adiante, né? E o que resta então é o emudecimento. Depois, né, de ter feito todo esse discurso, o poeta se cala. Muito bem. Temos então 1 hora de vídeo. E aqui eu trago as referências que eu já havia mencionado. E eu espero que os meus espectadores tenham gostado da análise, né, desses poemas, que busquem, né, materiais para ler outros poemas do Francisco Sá de Miranda e seus contemporâneos. E, bem, desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo vídeo. Um abraço.